Olá, sejam bem-vindos. Eu vou explicar nesse vídeo basicamente a solução que eu propus para o gerenciador de tarefas. Então, isso aqui é um esboço da arquitetura que eu planejei, né? E vamos começar a falar das aplicações. A primeira delas é Portal Tarefas, é o front-end, feito com React e TypeScript. Ele se utiliza também do gerenciador de estados Redux, tanto para manipular alguns estados internos da aplicação, quanto para armazenar os dados consumidos das APIs que ele consome via Axios. E no caso das APIs Tarefa Service e Usuário Service, ambas foram feitas utilizando a framework Nest.js. Essa framework ela consiste basicamente de três módulos principais. Seriam esses o controller, o service e o repository, cada um com sua respectiva função. No caso do controller, ele tem a responsabilidade de roteamento das requisições que chegam na API e validação dos dados, no caso utilizando-se da DTO, né? Data Transfer Object. O Service ele é responsável pelo tratamento das regras de negócio e o Repository ele é responsável por ter acesso direto ao banco de dados, nesse caso o MongoDB. Então o Repository teria contato com as collections e os documentos. Então basicamente essa arquitetura. Agora eu vou mostrar um pouquinho do sistema para vocês. A gente, num primeiro uso, a gente vai precisar utilizar essa extensão REST Client ou algum outro enviador de requisições, né, para poder criar uma conta, para poder ter acesso. Então, se vocês quiserem, podem usar o REST Client, vir aqui nesse request HTTP, que está dentro de usuário service, e enviar essa requisição post aqui, ele já cria o admin. Então, vindo aqui para o sistema, se a gente logar agora, né, com admin, antes, né, caso eu tente acessar alguma rota via direto, ele te manda de volta aqui para a tela de login. Então, depois que eu logo, ele me joga aqui na home. A home tem um texto, né, e teria uma tabelinha aqui. Vamos inserir algum dado para ver como ficaria. Então, teste, uma descrição aqui. A gente pode editar aqui e selecionar uma data de criação. Envio, ele dá um feedback aqui, né? E aqui está a tabela. Então eu posso criar vários, enviar aqui. Se eu volto lá, tem aqui. Caso eu clique em editar, ele mostra o ID da tarefa que eu estou editando. E eu posso vir aqui e alterar qualquer dado. Quando eu voltar lá, está alterado o status pendente agora. Posso também excluir, ele exclui. E esse é o home, né? Eu posso deslogar também. Vamos falar um pouquinho do código então. Começando aqui pelo portal. Esse é o início, vocês podem ver, feito em React, né? Eu uso o roteamento aqui padrão do React também. Faço uma renderização condicional nesse caso aqui para não renderizar o header na tela de login. Essa parte aqui do story, olhando aqui nas pastas, né? É tudo relacionado ao Redux. Como é feito mais boilerplate, eu não vou a fundo nessa parte. Aqui na parte de view, a gente já tem a estruturação de três coisas, né? A pasta content, que seriam as telas, o visual. Structure, para coisas mais fundamentais, como header, footer, uma sidebar, alguma coisa assim. E components, que seriam os componentes reutilizáveis. No caso, por exemplo, a tabela do home de tarefas, ela é um componente reutilizável, então ela recebe os dados via props. No caso aqui agora indo para o tarefa service. Então a gente tem o esqueminha bem padrão aqui na organização. Tem o main, né, do tarefa service aqui, então habilito o cores, habilito o pipeline de validação. Disso a gente vai para o controller, né, no controller é uma classe basicamente, em que cada método é uma endpoint. Então aqui, por exemplo, o endpoint list tarefas, ele repassa para o módulo de serviço, né, que seria o tarefa service, que repassa para o repositório que tem acesso ao banco de dados. Então ele faria as queries aqui. No caso do DTO, é o que é responsável pela validação, então a gente define uma classe aqui com os dados esperando o formato que a gente quer receber. Para o serviço de usuários é basicamente a mesma coisa. A única diferença em geral que tem é que aqui eu implementei uma endpoint aqui mais notável, né? Que é endpoint de autenticação. Você passaria o login e a senha, ela te retorna um token para validação do acesso às páginas.